Salmo 127, versículo 1, vamos ler até o 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Amém? Então todos nós, com certeza aqui, se a gente começar a conversar com cada um, todos nós, nas nossas vidas, nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos planos, nós temos objetivos que queremos realizar. E nós vivemos, lutamos dia após dia por isso, para alcançar isso. Estamos chegando no final do ano já, né? E a gente começa a fazer um planejamento para o ano que vem, né? Começo de ano, janeiro, dia 1º de janeiro é o Dia Internacional de Escrever Alvo, né? Meta. E aí você vai bem ali, daí você pensa, você dá uma atrasadinha já, né? Não, tem as férias, né? Quando eu voltar das férias eu vou começar a fazer aquela corrida para emagrecer, eu vou fazer... Aí passa os 15 dias, já vai dando um desânimo, já começa a trabalhar, daqui a pouco tem carnaval, e aí... Não, agora em abril, e aí vai. Mas enfim, todos temos sonhos e planos. E o que esse texto mostra aqui, esse salmo fala, sobre 3 desejos básicos na vida de qualquer pessoa que quer viver bem, que quer se sentir bem. Por exemplo, nós nos sentimos úteis e confiantes quando nós temos projetos. Isso é uma verdade. Todos aqui desejam viver bem, e você deve concordar comigo que nós nos sentimos úteis, confiantes, quando temos projetos, não é assim? Você tem um projeto, talvez, de construir uma casa, de arrumar a empresa, o seu lugar de trabalho, comprar um carro, ter um filho esse ano, de repente ter mais um, quem já tem. Hein, Anderson? Não é? 3 só? Ué, já estava montando quase o time futsal aí. Está encerrada a fábrica. Saber que a gente está protegido, outra coisa que a gente concorda, nós precisamos de projetos, mas saber que estaremos sempre protegidos, que temos proteção, cuidado, e podemos ter a provisão que precisamos. Esse texto, amados, e quando a gente fala sobre família, sobre casa, qual casal, qual família que não deseja ter sempre projetos, proteção e provisão? Diga assim, projetos, proteção e provisão. Os 3 P's aqui. E algo para você pensar para esse final de ano, começar a pensar e planejar seu ano que vem, seu próximo ano. Eu quero falar sobre esses 3 P's que o salmista apresenta aqui nessa caminhada na vida de alguém que quer honrar a Deus. A primeira é o projeto de Deus chamado família. Família é um projeto de Deus. Família é um projeto do Senhor. Tudo deve ter um começo. E esse começo é o projeto que a gente empreende, começa. E o salmista aqui está falando de um dos maiores projetos de uma família. Qual que é um dos maiores projetos que uma família tem? É a construção da sua casa. Ou a compra da sua casa. Aqui no caso é a construção. Olha que ele diz assim, se o Senhor não for o construtor da casa. Tem uma versão que fala, sim, se o Senhor não edificar a casa, mas se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então o salmista aqui está dizendo de alguém que está construindo uma casa, ou de alguém que está desejoso de iniciar a construção de uma casa. E aí ele faz uma afirmação muito importante aqui. Será inútil trabalhar na construção se o Senhor não for o construtor. Vai ser inútil você fazer algo se o Senhor não estiver construindo. E se eu e você, que estamos aqui, você que está em casa, quiser dar um passo em direção, com a sua família, na direção desse projeto de Deus, você tem que fazer uma pergunta para você. Quem tem sido o construtor do seu projeto? Quem tem sido o engenheiro responsável pela tua obra? Quem tem sido o engenheiro responsável pela construção da sua vida?
Quem é o construtor da sua família? Ou será que nós temos deixado o construtor fora do projeto? E aí não é só a família. Pode ser da sua vida profissional. Pode ser da sua vida política. Pode ser da sua vida estudantil. Seja o que for. Cada projeto, você tem deixado o construtor fora, o grande construtor, que é o Senhor Jesus, ou você está tentando talvez fazer conforme o teu projeto pessoal. Você tinha um monte de ideia, só que você esqueceu de perguntar para o Senhor. E aí, Marquinhos, a coisa começa... E a família, a gente entende que a família é um projeto de Deus. Desde o Gênesis nós vemos isso. Que nós devemos chamar Deus para executar a obra, para nós seguirmos a obra, e Ele dá o projeto, Deus dá o projeto, está na palavra. Eu e você temos que buscar qual que é o projeto de Deus, e aí sim, nós podemos caminhar. E muitas pessoas iniciam suas famílias, começam suas carreiras, sua vida, de maneira que desagrada a Deus, de maneira que não honra a Deus. Como faz isso? Seguindo os seus valores. Que às vezes são bons até, mas não eram valores de Deus. Ou se parecia ser bom para você. E aí segue os seus valores, ou pior ainda, os valores que o mundo oferece. E nós somos bombardeados hoje. Com teorias, com ideias, com conceitos. E aí nós começamos a viver os papéis nossos dentro do lar com os conceitos do mundo lá de fora, não da palavra. Começamos a viver a nossa família como um conceito que o mundo ensina e não como Deus ensina. E aí essa pessoa deseja que essa casa suporte as intempéries, as dificuldades, os ventos, as chuvas, as enchentes, os problemas que se abatem contra uma família, contra um casal, contra uma casa. Ele espera que vai aguentar, mas ele não está embasado na palavra, na vontade de Deus, no projeto de Deus. Jesus já certa vez falou uma parábola sobre a casa construída sobre a rocha. Então sobre o que nós estamos construindo? Mas Deus já tem na palavra o projeto. E nós temos que chamar Ele para construir. Seja a sua família, seja um empreendimento, seja a tua profissão, seja a sua carreira, chama Ele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Imagina estar lá fazendo. Muito bom, mas está fazendo no lugar errado. Era aqui que tinha construído, não aqui. Não adiantou nada. A segunda, antes de pular desse primeiro pensamento do projeto, que fundamento você tem construído a sua vida, a casa de vocês? Que materiais você tem utilizado na construção? O projeto que você está seguindo para garantir, qual que é esse projeto que quando vierem os problemas da vida, ele vai permanecer firme. Chame o construtor. Chame Jesus, o grande construtor. O segundo P desse texto está no versículo 1, na parte B. Ele diz na primeira parte: o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E aí ele diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Isso aqui fala de proteção. Diga assim, proteção. Nossa vida, nosso coração, né? A Bíblia às vezes coloca o coração como centro da vida. Ele precisa ser guardado. E todos nós desejamos se sentir protegidos, guardados. Diante das dificuldades da vida. Ontem nós estávamos lá em Londrina. Aí o namorado da Rebeca, o candidato a genro lá, né? Ontem foi gostoso ter ele como candidato a genro, porque ele torce para o Atlético, né? Ele perdeu lá. Já mandei um bom dia para ele, tirando sarrinho. Né, Edmilson? Edmilson viu um videozinho lá. E aí, fomos levar ele na rodoviária. Lá, que já estava lá, né? Ele ia da rodoviária de Londrina, já tinha comprado a passagem lá. Saímos de lá à meia-noite. E o Lucas, nosso Lucas estava junto e tal. E a gente conversando assim, eu acho, assim, quem já morou em outras cidades e tal, eu acho Maringá muito segura. Cidade assim, claro, a gente sabe que tem muita questão de insegurança, mas a gente morava em Curitiba, Londrina, essas cidades estão cada dia pior, né? Você não pode... E aí a gente estava passando pelo centro de Londrina conversando sobre isso. Que tem lugares, em algumas cidades, que o centro é terrível, né?
E aí a gente vai na rodoviária, pior ainda, perto da rodoviária, né? A coisa fica pior ainda. Uso de drogas, tá, e o Lucas com medo e tal. E aí a gente começa a ver como a necessidade de se sentir protegido que a gente tem. Aí ele fica perto, os filhos ficam perto, ele preocupado, pai, cuidar com o seu celular e cuidar com o seu... Não, calma, filho, agora aqui dentro não tem problema. Mas, diante dos desafios que a gente tem no mundo, na cidade, a gente deseja se sentir seguro. E essa segurança não é apenas no sentido físico, né, de segurança, de roubo, essas coisas assim, mas se for ver, até um sentido, hoje, esses meios digitais, nós temos que proteger nossa família, né? Dos ataques, das ideologias, dos pensamentos, querem mexer com as convicções dos nossos filhos, das nossas crianças. Quando a gente olha, tem tanta coisa a se proteger. E quando nós olhamos Adão, por exemplo, lá no Éden, uma das missões de Adão no Éden era cuidar do jardim no sentido de proteger o jardim. E aí nós olhamos para o texto e vemos que Adão falhou. Adão não cumpriu isso. Ele não protegeu a esposa dele. Ele não protegeu nem a si mesmo do engano, do pecado lá da serpente, né? Deixou ela solta lá, andando lá, Eva lá. O diabo foi lá e passou uma conversa nela. E tomou conta do coração dele, dela. E aí, a partir dali, tem o declínio de toda a criação. O que a gente entende disso? É que a família, a proteção da nossa família, tem que ser uma prioridade nossa. É o teu primeiro ministério, é a tua primeira célula, é a tua igreja, é a tua família. E aí, quando nós olhamos para esse texto e pensamos nisso, e pensamos nessa proteção, as pessoas investem em cerca elétrica, em portão eletrônico, muros altos, softwares, né, na internet. Oi? Câmera de segurança e tantas outras coisas, né? E aí tal, e proteção. Só que, no entanto, esse cuidado todo, que apesar de necessário, e às vezes começa a se tornar excessivo, né? A pessoa começa a ficar meio que piradona, esse negócio de se proteger. Isso vai gerando o quê? Algo no coração da pessoa, pelo menos é isso que me dá a impressão, que vai gerando e produzindo ansiedade no coração das pessoas. A ansiedade em saber se aquelas coisas que ela colocou ali vai proteger a casa dela, vai livrar ela, ou vai funcionar ou não vai funcionar. Mas baseado nesse salmo, dá a entender que o problema não está nos itens de segurança que você tem na sua casa, na sua residência. A impressão que dá, que está na motivação do teu coração ao usar os itens. Ele fala assim, ó, na parte B: se o Senhor não vigiar a cidade, será inútil a sentinela guardar. Será inútil a cerca elétrica, será inútil a câmera, será inútil andar armado, será inútil... Todas essas coisas. Tudo isso é inútil se o Senhor não guardar. Então, a pergunta aqui é: em quem a gente vai confiar para proteger a nossa casa? Em quem eu vou confiar para proteger a minha casa? Em quem eu vou confiar para proteger a minha família, minha nação, meu estado, tudo? Nas cercas elétricas, em todo esse negócio. E aí nós começamos a ficar cansados. E quanto mais o dinheiro você tiver, mais você vai gastar para ampliar esse sentimento de proteção. Só que a angústia continua. Está aí o Jorge, que é psicólogo, né, da polícia, aí conhece, trata ali muito dos militares, né, e o pessoal da Força de Segurança, que a gente vai, teoricamente, deveria ser protegida, né? Né? Mas eles também estão em risco. E quantos problemas, né? Pessoas ansiosas, preocupadas. Sabendo, por mais que essas coisas dão uma falsa sensação de segurança, elas não preenchem a alma. Sabe por quê? Porque somente o Senhor pode trazer paz a você. Somente o Senhor pode trazer paz à sua casa. Somente o Senhor pode trazer paz ao seu coração com relação à sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, quando saem para trabalhar, quando viajam. Pessoas que são inseguras. Meu irmão, confie que o Senhor é quem cuida da sua casa, do seu casamento, da sua família, dos seus bens, da sua provisão. O Senhor que cuida de você. Se o Senhor não guardar, em vão vai vigiar o sentinela. Você pode fazer o que for. Se o Senhor não guardar nossa nação, se o Senhor não guardar, pode ser o B, pode ser o A, pode ser o F, pode ser quem for. Político nenhum vai nos guardar. É o Senhor. Amém?
É o Senhor quem protege. Se alguma dessas coisas falhar, e aí isso nos dá uma segurança, que é só o Senhor. Porque se alguma das coisas vier a falhar, e falhar nessa missão de proteger, você ainda estará sendo protegido pelo Senhor. Se nós falharmos, nós ainda estaremos sendo protegidos pelo Senhor. Porque não dorme aquele que te guarda, aquele que te protege. Amém, meu irmão? Deus nos guarde, aleluia. E a terceira questão que o texto apresenta aqui, está no versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Outra versão diz assim: comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha, ele está dizendo o seguinte, sobre provisão, diga assim, provisão. Todos nós desejamos nos sentir cuidados na nossa provisão, nas nossas necessidades, no nosso sustento, na alimentação, no pagar as contas, no ter o recurso ali para comprar um paninho bonito, né, para vir na igreja, tal, se vestir bem. Sempre desejamos que nada nos falte nessa provisão necessária. E qual que é o meio natural disso? É através do dinheiro. Para alguns, esse dinheiro vai vir numa fezinha, o cara vai tentar vai jogar na loteria, é a esperança dele, e o cara gasta mais jogando do que o que ele passou a vida inteira. Aí tem gente que acha que vai ganhar com isso aí. Não vai. Outros tentam enriquecer ou conseguir isso através do trabalho, e isso está certo. O problema é quando o trabalho é em excesso, ou quando a pessoa faz de tudo para conseguir um emprego que pague bem a ela, e às vezes ela sacrifica a família, ela sacrifica o tempo, ela sacrifica a fé para conquistar dinheiro. Faz tão mal contra o cara que é viciado no jogo, na loteria ou tantas outras coisas. O nosso coração, por esse motivo, amados, começa a ser tomado de aflições, ansiedades. Eu preciso conquistar, eu preciso, né? O mundo que nos cerca, e aí é o grande mal do capitalismo, né? Que tenta esse sentimento de consumismo, né? De consumir, eu preciso comprar. Você abre suas redes sociais, TV, e o estímulo, nossos filhos estimulados a comprar. Um carro zero, uma casa maior, um celular melhor. Deixa eu perguntar uma coisa, será que esse celular que você tem aí, de R$3.000, R$4.000, R$6.000, se usa todo o potencial dele, amado? Será que aquele celularzinho de R$700, 600, o cara usa o celular dele para ver Instagram, Facebook e falar no WhatsApp? Não precisava ser 3, 4, 5, 6 mil. Isso é pecado, mano. Nós somos consumistas. Não, mas professor, eu trabalho, eu faço com filmagens, eu faço isso, eu preciso de aplicativos, né, e tal. Só para a gente ver. As redes sociais mantêm essa ostentação, né? Nosso coração cada vez mais sofre esse ciclo de ter cada vez mais. Não, mas se eu tiver aquele carro, eu tinha um Fusquinha, meu pai me deu. A Rebeca foi nascer, contar a história agora. A Karina falou que eu estou ficando velho, que eu estou começando a contar muita história. A Rebeca ia nascer, meu irmão tinha um Fusca, meu pai ajudou ele a comprar, meus irmãos eram solteiros já. Meu pai falou, dá pro Jonathan esse Fusca. Daí meu irmão falou, vem buscar que te empresto. Eu fui emprestar, depois eles deram o Fusca para nós. Né? Vim todo feliz de Ponta Grossa para Curitiba, pegando o Fusquinha, lembro, domingo de manhã. A Rebeca faltava um mês para a Rebeca nascer, e eu vindo lá de Ponta Grossa para Curitiba ali. Chegou no pedágio, o carro não ligava mais. Os caras do pedágio tiveram que me empurrar bem na casinha lá do pedágio lá. Aí eu fui todo feliz para lá. Algumas, o Fábio, né, não está aqui hoje, mas o Fábio algumas vezes, quem conhece a Visconde de Guarapava, lá em Curitiba, aquela avenida movimentada, perdi a conta, e ele trabalhava no centro, Fábio, você está onde? E eu, Fábio, lá de Eterno, empurrava meu Fusquinha no meio da Visconde de Guarapava, chovendo, 6 horas da tarde em Curitiba. Aí, não, vou comprar um carro melhor, comprei um Uno branco. Aí o Uninho, nossa, andamos com aquele Uninho. Jesus amado, aquele Uninho era valente, né? Deve estar por aí rodando em algum lugar. Fiquei anos com ele. Aí, precisa de um carro zero. A pessoa da igreja, pastor, precisa de um carro zero. Comprei o Paliozinho, tá aí. O Valente, já faz 12 anos, acho, né? 11 anos.
E aí, claro, eu estou satisfeito, mas quero melhor, né? Mas não é assim. Aí a gente acha que o outro carro vai trazer. E nós não estamos, a nossa felicidade não está presa a isso. Mas tem gente que a ter um carro melhor, agora vai ser feliz. Agora, se eu tiver sei lá, uma BMW, depois o cara tem uma BMW, ele quer uma Ferrari. Aí ele tem uma casa com 3 cômodos, ele quer de 5, depois de 5 ele quer com piscina. Porque a nossa alma não se sacia. Mas será que precisamos mesmo de tudo o que a gente acha que precisa? Você já parou para pensar nisso? Esse desejo de querer mais nunca vai acabar, meu irmão. E se você não controlar ele, ele vai tomar conta de você e vai te escravizar numa busca infinita de satisfazer essa infinita vontade pecaminosa que há no ser humano. E sempre querer mais, sempre querer mais. Provérbios 27:20 diz assim: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Olha só. Pode ser que a gente tenha medo de faltar alguma coisa. Talvez você tenha medo que falte algo na sua casa, do que realmente é necessário. Às vezes tem isso, é algo necessário. Mas daquilo que é excesso, aí o salmista fala que levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão. E aí alguém que está sempre ali, né? Excessivo no trabalho para tentar ter. Só que ele revela aqui que há outra questão no coração, que é igual Jesus quando diz lá, né, sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aquieta teu coração. Então, meu amado, a pergunta é: em quem o coração de vocês, em quem o coração seu, o meu, o seu coração tem se apoiado e confiado? Onde você tem concentrado suas energias da provisão? Continue trabalhando, não estamos dizendo que não é importante trabalhar, mas que isso não seja, que não se torne aqueles workaholic, né, que chamam, acho que, né? Não sei se é essa a pronúncia correta. É esse, né? O cara que vive para trabalho, e daqui a pouco esquece a família, esquece a vida. Onde você tem concentrado suas energias? Na força do teu braço ou no Senhor? Porque o texto fala que aos seus amados o Senhor os dá até enquanto dorme. Saiba que por mais que você trabalhe na intenção de ter mais e estar mais seguro, o que você vai ganhar é mais aflição. Se corre o risco do pecado da idolatria, né, de ficar idolatrando aquelas coisas que se obteve. Inútil vos será levantar de madrugada. Se você quer estabelecer a sua casa, a sua família, creio que igreja é assim, nossas empresas, nosso negócio é assim, nosso ministério é assim. Nós precisamos confiar sempre que para edificar essa casa eu preciso de um projeto de Deus. Qual que é o projeto de Deus para a sua vida? Qual que é o projeto de Deus para a sua profissão? Para onde você está? Para esse ano que se inicia, amados, quais os projetos? Mas não tira da tua cabeça apenas. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, senão fica muito espiritual, né? Deus vai colocar no teu coração. A gente tem essa linguagem, né? Abriu um parênteses dentro do parênteses. Cheguei no seminário, primeira aula, pastor Skip Rottert. Quero ver se a gente consegue até agendar para ele vir no retiro pregar para nós. Americano ele. Primeiro dia de aula, porque nós tínhamos que conversar com ele lá, e ele: por que vocês estão aqui? E aí ele conta uma história. Ele contava uma história lá, absurda. E aí ele dizia assim: eu senti uma dor no meu rim, e eu sei que Deus está falando comigo. Tá? E nós ficamos assim, né? Dor no rim? Daí depois ele traduziu, né? Nós crentes assim, né? Pastor, eu senti no coração. Ele tinha dor no rim. Aí a gente vem com Deus vai falar com você. Às vezes é um pensamento que vem. E aqui eu vou falar, depois a gente edita essa parte. Se for heresia, a gente corta no YouTube lá. Eu aprendi com o pastor Miguel Piper, em aulas com ele, assim, isso aqui não tem na Bíblia, tá, mano? Uma experiência pessoal, mas comigo funciona também. Deus fala comigo. Como é que eu sei que Deus fala comigo? Às vezes vem uma ideia, um pensamento na minha mente. E eu deixo quieto aqui. E se aquilo começa a me incomodar, às vezes Deus vem até para falar palavra de conhecimento. Fala para o Valcir isso. Será que minha cabeça está... Como é que é? TDAH? Moda agora.
Aí, beleza. Mas se aquilo não sai, aquilo começa, daqui a pouco 5 minutos depois eu lembro, eu começo a perceber, opa, tem alguma coisa diferente. É Deus que está falando comigo. E o pastor Miguel dizia para nós assim, sempre a primeira voz que se ouve é do Espírito Santo. Só que daí entra a tua alma começa a lutar. E aí a gente começa a ter as ideias. Já viu assim, você vai fazer um negócio, e você tem uma ideia, você pensa que é a tua ideia, você tem um pensamento e, não dá certo. E aí, enfim, fecha o negócio ou não fecha o negócio, e aquela primeira impressão era certo. Porque a nossa incredulidade entra, a nossa mente entra. Pastor, explique isso na Bíblia. Não sei. É espiritual. Então, às vezes, Deus vai falar com você, amados, por sonhos. Esses dias nós temos um testemunho lindo da Simone, deu no nosso grupo de oração lá, que ela tinha uma audiência e precisava de uns documentos e perdeu os documentos. Não achava o documento, não lembrava, guardou, não dava, e oramos, colocou no grupo e orou. E vai para essa audiência sem os documentos, e aí ela estava lá na chácara, né, Léo? E ela sonhou, Deus mostrou a pasta, e a sala que estava, ela ligou para a Tawane foi lá na empresa, achou na pasta, na sala, que quase não era para estar lá, estava em caixa. Né? E aí Deus fala. Eu só não falei para ela, vamos aproveitar que agora ela não está aqui, que a Bíblia diz que os velhos terão sonhos, né? Nos últimos dias, os jovens terão visões e os velhos sonharão. A hora que ela... Me coçou para falar no grupo ali, depois ela vai brigar comigo agora. Mas Deus fala com sonhos, Deus fala no teu coração. Só que quando Deus fala no coração, você tem que cuidar. Você vai ter que ver, examinar, peça conselhos, converse com a tua esposa. Eu brinco lá em casa, às vezes o Espírito Santo tem uma voz mais feminina. Quantos de nós já não teve aquela situação, hein, Eduardo? Que o Espírito Santo falou para você, eu te falei? Eu tinha falado para você? Às vezes a mulher tem uma sensibilidade, às vezes que a gente não tem. Converse com o teu líder, com o teu pastor, com alguém de autoridade. Porque não é porque Deus falou, você não precisa ouvir mais ninguém. Não, aquilo é para testificar. Então assim, busque projetos de Deus. Para esse ano, para sua família principalmente. Saiba que a proteção é Deus, amados, descanse no Senhor. Nós não sabemos quem vai dar essa eleição, por exemplo, hoje. Pode ser o A, o B, o B, o L, né? Tá muito disputado. Vai depender de onde chover mais, eu acho que vai ser muito pouca diferença. Mas a nossa proteção não está no homem. Nós não precisamos disso. A igreja não precisa, a sociedade precisa de fora. Que nosso Senhor é outro. Agora, a proteção nossa é o Senhor. E a provisão nossa também na economia do mundo. Pode vir o Paulo Guedes, né? Pode ser quem for, pode ser o Henrique Meirelles, pode ser sei lá quem. A nossa provisão é o Senhor. Porque o Senhor não nos livra da tribulação, mas na. E de repente Deus quer dar uma chacoalhada em nós, e é na. Amém? E eu quero terminar, a Karina não diz o horário, então estou indo. Eu quero terminar com o restinho do texto aqui. Falei para ela, avise lá. Então está na hora de terminar. O versículo 3, a segunda etapa do Salmo. Ele diz assim, ó. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre o galardão. Amados, os filhos, o texto fala que os filhos são o quê? Herança. O Anderson está ficando rico, hein? Está deixando herança, hein? Hoje. Os filhos são herança do Senhor. São herança. Tem gente que fala assim, é problema, filhos são atraso, é dor de cabeça, é estorvo, é não sei o quê. E filhos não é nada disso, filho é herança. A herança que o Senhor nos deixou. E tem gente que fala assim, os filhos são meu tudo. Aí é a idolatria. O teu filho não pode ser tudo para você, não. Ele é herança, e é do Senhor, não é nem teu. Ele é meu tudo. Aí supervaloriza, idolatra o filho, né? E aí, eles precisam de limites. Mas os filhos são herança do Senhor. E estão aqui para você cuidar dessa herança. Os filhos estão aqui para fazer aumentar os frutos, produzir glória a Deus. Eles são uma terra que você recebeu para cultivar. E nós precisamos plantar esses bons frutos. E o texto continua dizendo, ainda segundo o texto diz assim, são frutos do ventre, o fruto do seu ventre um galardão.
O fruto do ventre, seu galardão. Ou seja, os filhos são prêmios do Senhor para o casal. Mas nossos filhos são prêmios que Deus nos deu. Olha que privilégio que Deus nos deu. Tem muita gente hoje que não quer ter filhos, né? A geração que não quer ter filhos, né? Porque eles querem, porque nunca deixou seus planos pessoais. Sempre pensam em você. Imagina lá o benezinho ali, né? Aquela bochechinha ali, rosadinha, toda engraçadinha, tal, tudo. E a pessoa pensa no choro da noite, no limpar a sujeira, não sei o que, isso. Mas isso é bênção. Se doar por alguém. Os filhos nos ensinam sobre doação, sobre se doar. Filhos são bênção. Nós aprendemos mais do que eles. Agradeça a Deus por seus filhos. E entenda uma coisa: eles são o sinal da bênção de Deus sobre sua vida. Amém? Se você ainda não é pai, não é mãe, tem esse sonho, esse desejo, isso faz parte. E aí o Salmo 127, o versículo 4 diz assim: eles são como flechas na mão do valente. Flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. São flechas na mão do homem poderoso, na mão do valente. Ele vai aonde a gente não foi. E ele começa a usar aqui um exemplo de uma arma de guerra, de batalha. Porque eles são lançados para alcançar objetivos. Foi traçado um alvo, um projeto, um alvo. E os filhos são essas lanças, essas flechas. Os filhos eles vão atingir os objetivos, aquilo que o pai ensinou. E quando eles alcançarem aquilo, Deus é glorificado. E eu lembro que o Eduardo falou uma vez sobre família é uma agência missionária, né? Acho que é coisa assim, uma expressão parecida com isso. E eu fiquei pensando hoje de manhã sobre isso. Filhos são a nossa agência missionária. Tem gente falando assim: pastor, me envia para fazer missões. Teus filhos são a agência missionária, as flechas que você vai enviar. Alguns serão pastores, outros serão médicos, engenheiros, mecânicos, profissionais, pais, mães, mas são flechas. E quando nós não estivermos mais nesse mundo, amados, eles continuarão produzindo, porque são a nossa herança, o nosso legado. Filhos da mocidade. Por que fala isso? Porque, não que não possa ter filhos mais velhos, pode ter, mas dá a ideia de que você acompanha o crescimento deles, e por todas as fases da vida deles, você vai sendo um instrutor. Hoje o problema é que muitos não veem os filhos como projeto da sua vida, da mocidade. Quais são os alvos que você tem mirado seus filhos? Você tem pensado nisso, que um dia eles podem ser a flecha sua para alcançar o mundo? Tem coisas que Deus colocou no nosso coração, mas de repente não era para nós. Deus colocou no coração de Davi, ou Davi teve no seu coração, intento de construir um templo para o Senhor. Quem fez foi o filho. Deus deseja isso. E aí ele termina dizendo assim: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Hoje a família tradicional tem sido atacada, muito. Mas a ideia que esse texto fala aqui é de uma aplicação desse contexto. As portas da cidade, naquela época as cidades muradas, as portas das cidades eram o lugar que os juízes se reuniam para julgar as causas do povo. E lá um homem poderia ser acusado de algo desonesto, algo que viesse a sujar o nome dele. Mas se ele tivesse os filhos dele bem criados, cidadãos, responsáveis, se ele tivesse filhos, homens, mulheres de Deus, eles não permitiriam que o nome do pai fosse sujo, fosse falado, e aí ia ser julgado às portas da cidade. E aí a pergunta: será que nossos filhos não estariam ali nos protegendo, provando a fidelidade dos seus pais, a obra dos seus pais? Eu costumo dizer honrar pai e mãe, amados, não é só aqui na terra, não. Quando nossos pais estão vivos, um dia os olhos deles se fecharão para essa história e vão se abrir para a eternidade. Mas nós estaremos aqui, alguns já perderam seus pais. E você continua honrando o nome deles. Eu, graças a Deus, tenho meu pai e minha mãe. Mas um dia eles vão partir.
E é meu dever continuar honrando a eles, a história deles, o legado deles. E aí o texto fala, não serão confundidos. Deus deseja ainda, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Amados, filhos bem criados. Ontem eu estava, não falei até isso na administração, mas conversei depois com o pai da Keren, conversando com ele. E disse algo, que os filhos bem criados são a felicidade, são a alegria para os pais por toda a vida. E eu tenho entendido isso à medida que os filhos vão crescendo. Os filhos dão a nós um sentimento de missão cumprida. Não é isso? Eu começo a ver assim, puxa, meus são pequenininhos ainda, a Rebeca está sendo caminhada e tal. Mas assim, não dá um orgulho? Eu fico pensando no dia, não quero nem pensar muito, né? O dia que for ela lá, né? No altar. Mas ontem a gente olhando os pais, assim, puxa, vai continuar sendo filho, vai dar trabalho do mesmo jeito, né? Minha mãe fala que filho, como é que é? Criado, problema dobrado. Aí, mas não está amarrado, problema dobrado não. Mas assim, orgulho, a missão está sendo cumprida. Ai, pastor, eu não cumpri minha missão, era para eu ter ido para o Chile, é para ir para a China ser missionário. Se eu não for, eles vão. Alguém virá. A missão sendo cumprida, a obra sendo feita. E aí nós podemos espelhar e espalhar a imagem e semelhança de Cristo nesse mundo. E nossos filhos são esses missionários. Por isso você foi chamada e a sua família é chamada para uma missão. E aí a família se torna a nossa base missionária. Porque aquilo que eles aprenderam em casa, aquilo que eles foram ensinados em casa, eles como herança serão essas flechas. Em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a ficar em pé. Quero terminar essa meditação desse Salmo 127. Pensando nisso. Onde a gente vê nesse Salmo 127 uma família vivendo para a glória de Deus. E essa glória de Deus, ela vai começar com um projeto. Vai ter provisão, vai ter proteção, mas tudo centrado no Senhor. E no devido tempo, Deus abençoa. Deus nos abençoou, nos deu filhos, a dádiva de filhos, que serão flechas missionárias, que serão lançadas no lugar que a vontade de Deus escolher, aonde Deus quiser colocá-los na sociedade. E se eles forem criados no temor do Senhor, eles vão se tornar orgulho para nós. E também um memorial para você, pai, que cumpriu a sua missão missionária de espelhar e de espalhar a glória de Deus na terra. Às vezes a pessoa pensa assim, as pessoas pensam, né, que a missão é da escola, educar meu filho, a missão é da igreja, que ensinar a Bíblia para meu filho. Não, é tua. Nós ajudamos você. E nós precisamos crescer nisso, desenvolver mais isso. Apoiar você na educação dos seus filhos. Apoiar você no ensino, no discipulado dos seus filhos. Mas é você, é a tua família. Os teus filhos são as flechas nas tuas mãos. Quero finalizar dizendo algo. Não existe família perfeita. Amém? Acho que você sabe disso, né? Mas existe um Deus perfeito que ama nossas famílias imperfeitas. E que Ele pode ajudar você nessa missão de criar filhos, de educar seus filhos, de lançar seus filhos, de enviar seus filhos. Porque esse projeto nasceu no coração de Deus. Entregue tua casa ao Senhor. Talvez teus filhos estão longe do Senhor. Talvez você ainda não tenha filhos. Talvez você não tenha conseguido ter filhos. Mas Deus tem um projeto para isso. E Deus quer abençoar. E também tem os filhos espirituais, né? Já dá outra mensagem, né? Guarde essa palavra no seu coração. Projeto, proteção e provisão vem do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E é um texto para a gente lembrar hoje, né? Nosso país. Se o Senhor não edificar o Brasil, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a nossa nação, em vão vigiam os sentinelas. A nossa oração pela sua família e pela nossa nação é que o Senhor continue guardando, dando projetos,
sendo o protetor e o provedor da nossa nação e das nossas casas. Amém? Vamos orar?